E mesmo assim ele continua. Então agora ele está no modo desespero. E no modo desespero, ele chamou o Davi Alcolumbre e o Hugo Mota para tentar aprovar as pautas eleitoreiras do fim da taxinha, da taxona, da taxa das blusinhas e também do fim da proibição da escala 6x1. Então assim, a gente precisa deixar isso muito claro. Não dá para achar que assim, vamos abrir o país. Pô, mas peraí, mas como é que a gente beneficia o produtor nacional? É disso que se trata. Hoje, inclusive, todo o processo de globalização acabou. A gente está vivendo um processo de desglobalização. A gente está vivendo um processo de renacionalização. Por quê? Porque quem se beneficiou com a globalização foi a China, que atraiu empresas de todo mundo, subsidiou essa produção, copiou, plagiou produtos de alta tecnologia e fez dumping de mercado, inclusive desvalorizando a sua moeda. Se for para votar junto com o PT, se for para votar junto com o PSOL, com Érica Hilton, aí é o seguinte, não diga que é de direita, né? Assim, o deputado e o senador que vota numa pauta e todas as pautas do PT, todas elas são pautas deletérias. Se elas têm apelo ou não popular, o enfrentamento do debate público tem que ser feito de uma maneira a esclarecer a população. Porque se eu vi deputado e senador semana que vem votando com o PT, eu digo pra você, eu vou fazer campanha contra. Porque o Lula, fecha em mim aqui, o Lula tá caindo nas pesquisas. Apesar de tudo, tá? Mesmo com esses erros aí que a gente está apontando, o Flávio tá subindo. Poderia estar subindo mais rápido, poderia já estar com uma distância maior. Tem muita gente que ainda não conhece no Brasil, ainda não tomou conhecimento da sua candidatura. Então, mas o Lula, e até em função disso, quer dizer, mesmo com todas as limitações aí e falhas, o Flávio continua subindo e o Lula agora começou a cair, despencar. Eles estão desesperados. Olha, o Lula já fez anúncio fake do petróleo lá da Foz do Amazonas. Ele já fez anúncio fake de investimento daquele grupo lá, do Stellantis, da Fiat, da Jeep, no Brasil. Ele já fez anúncio fake da ponte de Itaparica, na Bahia. Ele usa a máquina para fazer tudo. Ele comete 15 infrações eleitorais por dia, crimes eleitorais. A Maria Cláudia Bucanieri, chefe do jurídico, trouxe essa informação para a gente. Todo dia mais 10, 15 ações. E mesmo assim ele continua. Então agora ele está no modo desespero. E no modo desespero, ele chamou o Davi Alcolumbre e o Hugo Mota para tentar aprovar as pautas eleitoreiras do fim da taxona, da taxa das blusinhas e também do fim da proibição da escala 6x1. Tecnicamente, a gente sabe o dano que essas decisões vão provocar imediatamente, mas elas têm um apelo eleitoral. Ontem, inclusive, o Lula fez aí um anúncio disso, junto com o Davi Alcolumbre e com o Hugo Mota. Vamos assistir. E nós temos um problema mais sério, que é em relação à medida provisória que trata da taxação, da medida provisória chamada medida provisória da taxação das blusinhas. E o senhor está absolutamente certo quando pede para a gente no Congresso, Câmara e Senado, já que trata de uma medida provisória que daqui mais alguns dias vai caducar o prazo de vigência e a sociedade brasileira, milhões de brasileiros perderão o direito de comprar e adquirir produtos sem uma nova taxação. Quero lhe cumprimentar também, porque a coragem de editar uma medida provisória e de reconhecer que era importante termos essa isenção para a sociedade mais carente brasileira, e faço justiça aqui. Porque fazer justiça é reconhecer movimentos importantes para a sociedade. No seu mesmo governo, presidente, em outra oportunidade, nós colocamos a taxação que era de 50 a 20. E agora o senhor reconhece e entende a necessidade disso quando edita uma medida provisória. Lhe parabenizar pela coragem. Era mais cômodo, talvez, presidente, ficar com a legislação da cobrança para que o Estado pudesse arrecadar. Mas me permita, sem a sua autorização, confidenciar que parte da conversa que o senhor teve conosco foi dizendo para a gente que não é justo uma pessoa que tem condições de viajar para o exterior, adquirir $2.000 de compra no exterior e não pagar nada de imposto. E não é justo um cidadão brasileiro humilde, isso saiu da boca do presidente do Brasil ainda há pouco, na conversa reservada, ter que pagar taxa de 1%, ou de 20%, ou de 50% em cima de uma compra de $50. Eu quero externar publicamente
o apelo que o senhor fez, para registrar que a sensibilidade política do ser humano Lula é o que motiva todos nós a fazermos essa coletiva hoje e darmos prosseguimento a esta matéria. Informar, como foi dito pelo presidente Hugo Mota, que esta medida provisória vai ser deliberada na próxima semana do esforço concentrado. Essa medida provisória não vai caducar, essa medida provisória vai ser deliberada na comissão especial de medidas provisórias, que nós vamos instalar provavelmente na terça. Ela precisa ser deliberada na comissão, depois no plenário da Câmara, depois no plenário do Senado. Mas eu faço o compromisso, como foi feito pelo presidente Hugo Mota, com o senhor e com o Brasil e com as brasileiras e com os brasileiros que precisam dessa matéria em vigência, que na semana que vem, tempo curto de esforço concentrado, no meio do processo eleitoral, nós vamos deliberar, encaminhar esta matéria para o senhor sancionar e ela virar lei para proteger milhões de brasileiros que usam desse instrumento para adquirir produtos muito baratos e terem qualidade de vida melhor. Sobre a relação construída entre o Poder Executivo, mas muito especialmente a nossa relação minha e do Hugo Mota com o senhor enquanto presidente do Brasil, ela tem dado muitos frutos positivos ao povo brasileiro. Porque nós temos a capacidade de, com o olhar, com a compreensão das nossas responsabilidades, aliás, do tamanho das nossas responsabilidades, de dar as soluções aos problemas que a sociedade espera de nós. Sem pensarmos em filiação partidária, sem pensarmos em posição ideológica, mas pensando no Brasil e nos nossos compromissos assumidos perante a sociedade brasileira enquanto líderes, chefes de poder. Eu fico emocionado com o Davi Alcolumbre, né? Um homem acima de qualquer suspeita. Rodrigo Valadares, depois a gente volta na pauta do mapa das visitas, mas eu já avancei na pauta aqui dessa boia de salvação que o Davi Alcolumbre e o Hugo Mota estão lançando para tentar ajudar o Lula. Bom, eu acho que mostra um desespero da campanha do Lula, né? Tá caindo, né? Um desespero completo, é um recurso último aí. Agora, a gente só tem uma semana desse esforço concentrado do Davi Alcolumbre. Será que a oposição consegue segurar essa pauta e atuar para impedir que isso seja votado nesta semana que vem? Ô, deputado, tudo bem. Essa questão da taxa das blusinhas, inclusive, ela é bem polêmica. Eu acho que a gente abriu o programa, não sei se o senhor já estava vendo, a gente abriu o programa com o CEO da Petz, da Cobasi, deixando muito claro que não é possível você abrir o mercado brasileiro para uma importação a taxa zero, enquanto você penaliza o produtor local com taxa a 100%. Quer dizer, o sujeito que quer produzir camisa no Brasil, ele tem que pagar 100% de impostos. E aí o chinês manda a camisa dele para cá, fabrica lá, a gente não sabe nem como, se tem algum direito trabalhista, quer dizer, a gente sabe que não tem. E vem para cá fazendo dumping sem impostos. Então, assim, eu acho que esse debate ele está errado desde o início, porque eu acho que o nosso problema aqui é a carga tributária, é esse poal fiscal, é a burocracia, é tudo que é feito para impedir o empresário brasileiro de se desenvolver. É impedir o empresário brasileiro de produzir, porque a gente não pode também abrir o país e não facilitar para o brasileiro. Essa é a grande discussão hoje. A gente não pode abrir a economia para o mundo inteiro, que produz com alta taxa de eficiência, que produz muitas vezes com subsídio estatal de outros países, e aqui o empreendedor brasileiro está escorchado, está escravizado, tomando no lombo. Não tem concorrência, aí é impossível concorrer. Aí fecha as portas e acabou. Por isso que a gente tem um recorde de recuperação judicial nesse país, com juros estratosféricos, os maiores juros do mundo, com uma burocracia infernal. A gente não tem nenhuma condição para o empresário, o empreendedor, ter sucesso. O sujeito aqui, para ter sucesso, ou ele se corrompe e corrompe o político, como o senhor citou, os amigos do rei. É corrupção. Eu vou conseguir um benefício fiscal se eu pagar por fora uma propina, se eu financiar o caixa 2 da campanha. Essa é a realidade. Então, assim, a gente precisa deixar isso muito claro. Não dá para achar que assim, vamos abrir o país. Pô, mas peraí. Mas como é que a gente beneficia o produtor nacional? É disso que se trata. Hoje, inclusive,
Todo o processo de globalização acabou. A gente está vivendo um processo de desglobalização. A gente está vivendo um processo de renacionalização. Por quê? Porque quem se beneficiou com a globalização foi a China, que atraiu empresas de todo mundo, subsidiou essa produção, copiou, plagiou produtos de alta tecnologia e fez dumping de mercado, inclusive desvalorizando a sua moeda. Então, essa é a realidade. Agora, eu quero saber o seguinte, o que a oposição consegue fazer semana que vem? Dá para barrar, dá para impedir essa votação? Porque o Davi é um só. O Hugo Mota é um só. O que eles vão fazer? Tem emenda ainda para liberar? Pode liberar no defesa eleitoral? Acho que não. Então, assim, como é que a oposição vai reagir? O que vocês estão conversando entre vocês? Como é que a gente impede essas duas decisões que são eleitoreiras? Por favor. Ô, Cláudio, eu preciso aqui concordar em gênero, número e grau e fazer e até acrescentar. Foi muito bem colocada a sua fala. Veja bem, eu faço uma analogia. Olha como o PT trata o povo brasileiro. Imagina que um paciente tem câncer. E chega o médico e diz, nós precisamos acabar com o câncer. O PT diz, mata o paciente, você dá um tiro na cabeça do paciente, acabou o câncer. É assim que o PT trata o empresário brasileiro. Ao invés de atacar a raiz do nosso problema, que é a falta de competitividade mundial, pela alta burocracia estatal, altos impostos que a gente paga, dificuldade para importação de tecnologia e incorporação tecnológica. Se o PT deveria atacar esses problemas. Só que o que é que o PT faz? É o contrário. Nós, depois de 20 anos, Cláudio, conseguimos uma reforma tributária e acabamos com o maior IVA do mundo. Em Taiwan, que é uma potência tecnológica de microchips, de drones, um território do tamanho um pouco maior que Sergipe, 70% de montanhas com a riqueza imensa. Por que isso? O IVA lá é 5% há 50 anos. E ninguém tem coragem de aumentar. Quem aumentar, dito por taiwanês a mim. Um político que sugerir aumentar o IVA está fora da vida pública. Sabe quanto o nosso IVA vai começar? 30%. É impossível competir dessa maneira. E aí o empresário o empresário se corrompe e corrompe o governo para conseguir subsídio fiscal, isenção fiscal. E aí você cria uma falsa vantagem competitiva. Quem é que sofre, Cláudio? O pequeno, o médio empreendedor. 88% dos empregos gerados são por micro e pequenas empresas. Nós precisamos proteger este povo. Agora, esse povo não consegue importar material para melhorar sua produtividade. Nós temos as cargas tributárias maiores do mundo. Nós temos os impostos trabalhistas os maiores do mundo. Isso é um absurdo. Imposto sobre o trabalho, isso é a coisa de mais perversa que tem. O governo deveria atacar este problema, a falta de competitividade real do Brasil, gerado por esse gigante, esse leviatã que foi criado, que é a máquina burocrática administrativa brasileira. Vou te interromper aqui porque eu preciso ter uma resposta, não sei se o senhor tem, se o senhor não tiver, não tem problema também. Joga no colo do líder do PL. Mas eu queria, o senhor tem informação, a gente sabe o que a oposição vai fazer, vai votar, porque assim, eu já vi deputado e senador do PL dizer que vai votar a favor do fim da escala 6x1. Vai votar junto com a Erika Hilton. Porque é um tema com apelo eleitoral e se a gente for contra, o eleitor não vem. Bom, se é para fazer isso, desculpe, eu acho que não precisa ter o mandato. É melhor ou mudar de partido ou desistir da política. Porque o que o eleitor quer do lado de cá é compromisso com os valores. Porque se for para votar junto com o PT, se for para votar junto com o PSOL, com Erika Hilton, aí é o seguinte, não diga que é de direita, né? Assim, o deputado e o senador que vota numa pauta e todas as pautas do PT, todas elas são pautas deletérias.
se elas têm apelo ou não popular, o enfrentamento do debate público tem que ser feito de uma maneira a esclarecer a população. Porque se eu vi deputado e senador semana que vem votando com o PT, eu digo para você, eu vou fazer campanha contra. Porque é inadmissível. Então, assim, eu não sei se o senhor tem resposta para a minha pergunta, mas se não tiver, não tem problema. Eu deixo ela no ar aqui, eu circulo, porque eu preciso que a Bruna, o Eli e o Ari também aproveitem aqui a sua presença. Nossa posição é muito clara. Nós somos a favor da hora trabalhada, sempre fomos. E eu acho que a gente tem que fazer essa meia-culpa de ter deixado esse debate a esquerda tomar conta. Nós somos a favor da hora trabalhada, que o empreendedor e o patrão e o empregado, o empreendedor e o funcionário tenham liberdade para decidir a flexibilidade da sua jornada, que trabalhem por hora produtiva. É isso que nós sempre defendemos. Taxa da blusinha eu sempre fui contra, sempre. Primeiro vídeo meu que viralizou, eu iniciando meu mandato federal, tá lá no TikTok, só olhar. Foi nós denunciando que o PT iria cobrar as taxas da blusinha. Na época que eles negavam, na época que Janja dizia que a taxa era para o empresário, não era para o consumidor, achando que o nosso povo era besta. Minhas posições são claras. Minhas posições são claras. Agora, Cláudio, o que nós temos que entender é que existem dois lados nesse negócio. Dois lados. Ou é Lula ou é Flávio. E aí não pode perder para a gente mesmo. A gente não pode perder dentro de casa. A gente não pode perder para deixar o PT destruindo o país. Ou você quer mais 4 ministros do STF de Lula? Ninguém quer. Ontem eu falava com o Alan dos Santos, tá lá nos Estados Unidos exilado. Falo corriqueiramente com Eduardo Bolsonaro, meu irmão. Tá lá com a família, o menino não sabe nem se vai falar português ou inglês. Tá lá Débora do Batom, condenada a 14 anos. É a última chance que o Brasil tem. A última. Ou é Flávio Bolsonaro ou é precipício. Não tem meio termo. A partir de fevereiro, meu irmão, a gente ajeita essa bagaça. Agora até fevereiro, Cláudio. E aí eu peço a devida vênia, você sabe da profunda admiração que eu tenho por você. Sou não só entrevistado, que eu acho que é a 4ª ou 5ª vez que eu já estou aqui, mas um acompanhante assíduo do seu programa, assíduo. Meu amigo, a escolha hoje é binária. Ah, porque tem Augusto, tá aqui vários livros de Augusto Cury. Gente boa, pessoa maravilhosa. Meu amigo, é precipício ou Flávio Bolsonaro? Aí você escolhe. Deixa eu circular. A partir de fevereiro, o pau pode comer. Com Lula fora. Aí a gente para o pau. Agora, até fevereiro, meu amigo, é precipício ou Flávio Bolsonaro. Ô, Ari Alcântara, você quer fazer algum comentário, alguma pergunta dessa pauta, alguma outra? Fica à vontade aí. Ah, peraí, segura só um pouquinho. Bruna, você vai ter que sair agora?